Eva foi enganada, Adão não. Isso é uma coisa interessante. Adão não foi enganado. Quando eu li isso no Novo Testamento, eu falei assim, peraí, mas... No Novo Testamento? Isso? Quer ver? Eu vou pegar aqui a passagem, vou ler para vocês. Porque ele aqui. confiou na Eva, né? Ela foi enganada. Não, o ponto aqui não é que confiou, é que, cara, ele era o marido dela. E aí ela fez isso e ele... Uma só carne. Cara, foi junto, entendeu? Sabe, tipo assim, às vezes sua esposa faz um negócio que você não concorda, mas você fala, caraca... Já fez, já, né? Cara, vou apoiar minha esposa, sabe? Mesmo às vezes você não concordando. Na verdade é Timóteo, perdão. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 13 e 14. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 13 e 14. 2, 13 e 14. Vamos ver aqui. Então, só corrigindo, não é Tiago, é Paulo em Timóteo. Ele fala o seguinte, olha... Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Caramba, cara. Agora que vocês veem o grande problema. Se Adão não foi iludido, porque Eva ainda podia falar, poxa, mas ela foi enganada, Deus podia ter uma misericórdia dela. Mas Adão comeu do fruto consciente do que ele estava fazendo. Aí, a partir disso, a pergunta que eu volto para o Gênesis é, por que ele comeu do fruto? Raciocina comigo. Quando ela comeu do fruto proibido, automaticamente ela deve ter sentido a sensação de nudez, de pelada, que eu falei, de vazio, de ausência de Deus, de angústia, tudo aquilo que ela nunca nem imaginava o que era, ela começou a sentir como fruto da transgressão. E Adão não. Adão percebeu. Será que ele comeu por amor? Bingo. Porque ela ia ser expulsa, ela sofrer e tipo assim, cara... Não posso abandoná-la nesse momento, né? Eu prefiro amargar a consequência com ela a perdê-la. E aqui vem uma outra lição de relacionamento muito forte. Por mais lindo, por mais aplaudível que seja o casamento, nem ele pode estar acima de Deus na nossa vida. Nem a relação pai e filho. Qualquer coisa ou pessoa que nós coloquemos acima de Deus, vai dar problema para nós. Até as virtudes. Se eu colocar a igreja acima de Deus, eu estou em pecado. Se eu colocar a minha esposa acima de Deus, eu estou em pecado. Se eu colocar meu filho, eu estou em pecado. Se eu colocar meus pais, eu estou em pecado. E Adão, o que ele fez? Na hora que ele falou assim, eu prefiro pecar contra Deus a perdê-la, ele colocou Eva acima de Deus. E a consequência imediata já veio. Que logo depois de ter feito isso, e aí é um outro problema, quando você coloca coisas acima de Deus, as suas decisões se tornam efêmeras. Elas não se sustentam. Tanto é que depois de ter feito isso, a primeira coisa que ele fez foi acusá-la. Ele não assumiu perante Deus, Senhor, eu comi do fruto que eu não queria perder minha mulher. A mulher que o Senhor me deu, ela me entregou do fruto. Foi ela aqui, foi ela. Ou seja, todas as virtudes só têm valor se concebidas em Deus. Rodrigo, numa situação como essa, você acha que teria tido alguma diferença se Adão tivesse se arrependido nesse momento, rapidamente, e pedido perdão? Não, ele comeu, errou. Mas ao invés de ele falar assim, foi ela, ou seja, culpado ela e tal. Assim como Davi, que também erra, né? E aí ele pega e se arrepende, perdoa, misericórdia. Por mais que ele tenha algum tipo de consequência, ele está arrependido. Você acha que talvez teria algum tipo de diferença nesse cenário? Eu acho que não, porque o estrago já estava feito. Tá. Mas a diferença que teve é que, graças a Deus, eles se arrependeram. Porque se eles não tivessem se arrependido, essa conversa não estaria acontecendo hoje. A prova que Adão e Eva se arrependeram é que nós estamos aqui como descendentes de Adão e Eva. Mas por que isso é um indício? Porque se eles não tivessem arrependidos e tivessem, não comemos mesmo, não queremos saber mais nada, Deus ia fulminar os dois e acabar o planeta Terra. Tem um pouco disso também. Ué, mas assim... Eles tomaram a punição deles. Tomaram a punição deles, mas não foi... E eles procriaram o fruto do prazer, muitas vezes. Porque então eles não tomaram a punição. Se a gente não tivesse prazer em procriar, aí beleza. Eu poderia dizer que foi por amor a nós. Mas às vezes o prazer veio e eles fizeram filho pra caramba. Com certeza. Mas vamos fazer uma pergunta então. Qual que era a punição deles? Ela ia sofrer pra ter filho e ia ter que trabalhar. Não. Trabalhar e sofrer. Isso aí foi a consequência. Expulsar eles. Isso, a consequência. A consequência. A punição não seria essa.
A gente confunde consequência com punição. A punição seria o que Deus falou. O que Deus falou? No dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Então, mas aí que entra o ponto. Mas aí que entra o ponto. Sobre quando a gente lê a Bíblia, o conceito de vida e morte muitas vezes não é tão literal assim. Muitas vezes o conceito de morte é a vida aqui na Terra, né? E muitas vezes o conceito de vida, na verdade, é a morte física e a vida na eternidade. Então, na minha leitura, quando eu digo e morrerão, para mim eles morreram mesmo. Onde eles passam a viver uma vida agora com a presença do pecado, né? E com esse tipo de coisa. E para mim, antes eles tinham a vida que seria a vida eterna, era a presença de Deus, era quase que o que a gente está buscando encontrar depois daqui, sabe? Quando a gente pega e fala do pão, da vida, Jesus, o depois, etc., é um pouco invertido esse conceito, não é? O que a gente tem que ter medo aqui é o que a Bíblia chama de a segunda morte. Eu vou ler uma passagem para você. Apocalipse capítulo 20, versículo 13, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo e enxofre. Essa morte e o inferno que foram lançados no lago de fogo e enxofre é a sepultura e a morte que todos nós vamos um dia passar por ela. Isso é a consequência do pecado de Adão. A morte e o inferno. Sepultura e a morte. Deus está mostrando no Apocalipse que ele vai jogar tudo isso no caldeirão do inferno, ou seja, do lago de fogo. Vai desaparecer a morte. Tanto é que no capítulo seguinte Deus fala: já não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Mas olha a continuação do verso que diz: esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for escrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo. Quando Adão e Eva foram advertidos por Deus a não comer do fruto proibido, Deus os estava advertindo a não incorrerem na segunda morte, que é a separação eterna de Deus, que é o lago de fogo de enxofre. Então vamos separar. A morte pela qual nós vamos passar hoje, ela não é o castigo de Deus a Adão. A mulher hoje que quase morreu dando à luz lá, arrebentou tudo por dentro, sentiu um monte de dor, essa não é o castigo de Deus, é a consequência do erro. O castigo de Deus é que eles deveriam enfrentar a morte eterna. Sem volta. Sem paraíso para esses dois. Sem paraíso, sem reabilitação. Aí, a partir do momento que eles comeram do fruto, eles estavam fadados a essa morte eterna. Daí que eu falei que se não houvesse arrependimento, a história não continuaria. Ia parar ali. Não haveria por que Deus permitir a procriação. Mas aí a gente começa a entrar num ponto profundo, que eu falei brincando lá no começo sobre a reflexão. Que se teria sido assim, Deus não teria feito de tal jeito, etc. Mas se Deus é Deus, aí entra um pouco em... Cara, se Deus é Deus... o Messias, por exemplo, será que o Messias já estava nos planos nesse momento da história? Sim, aí tá. E se ele não estava nos planos, então quer dizer que Deus não sabe de todas as coisas, porque Deus sabe de todas as coisas, todos os caminhos, mas ao mesmo tempo Deus colocou uma árvore ali no meio, né? E ele sabendo de tudo, saberia o que aconteceria. Então, como que a história poderia ter tido um desfecho diferente? Excelente pergunta essa. Foi a pergunta mais profunda do nosso bate-papo que tem agora. Eu espero conseguir respondê-la com o tempo. Só me dê o feedback se foi ao ponto a resposta. A mente de Deus é inimaginável. Como pode ser um Deus que ele não é surpreendido por nada? Ele sabe tudo, ele sabe o fim desde o princípio. Essa é a mente de Deus. Tá. Deus não tem melhorias. Deus não aprende. Deus nem raciocina. Deus sabe. Raciocinar é chegar a uma conclusão. Deus não chega a conclusão, ele sabe. Tudo bem até aí? É esse Deus que você pergunta. Ele sabe todas as coisas? Como é que ele coloca coisas que ele sabe que vai acontecer? Deus sabe até as infinitas possibilidades do que seria se não fosse. Eu estava brincando com a Laura esses dias lá, imaginando assim, se a gente não tivesse se conhecido, onde é que você estaria hoje fazendo o quê? Onde é que eu estaria fazendo o quê? Se eu não tivesse conhecido você aquela vez, como é que seria? Uma série de coisas, não é? Deus sabe tudo, até as possibilidades infinitas. Agora vamos lá.
Como que um Deus com essa mente que eu descrevi palidamente aqui pode se relacionar com uma criatura que é o extremo oposto disso? Nós não sabemos todas as coisas, nós temos que melhorar, nós podemos aprender e tudo mais. Tem 2 caminhos. Deus pode ser um pretender, ele pode fingir, mas se eu falar que Deus finge em fazer perguntas para mim, Deus é um fingidor. Mas a gente é um pouco disso com uma criança, não é? Às vezes, ai, que bonitinho. Pois é, mas assim... Mesmo a gente não necessariamente sentindo pra... Sim, mas será que Deus é sempre assim? Eu concordo, eu já vi essa explicação. Eu não tô dizendo que Deus é assim, então eu tô só carregando aqui mas é válida a metáfora. Mas será que Deus só tá assim, ai, que bonitinho? As coisas são mais profundas aqui. Ele sabia que o pecado ia acontecer e ele deixou acontecer mesmo assim. Ele sabia que Lúcifer ia aprontar o que aprontou e ele deixou mesmo assim. Isso é mais profundo do que, ai, que bonitinho. Então Deus sabia. Mas a Bíblia fala que ele perguntou a Adão, onde você estava? Repito, isso é mais profundo do que um pai. Sim, ele já sabia. Quem te fez comer do fruto que eu proibi? Deus não é um mentiroso. Então o que Deus faz? Deus, para entrar em relação com as suas criaturas, ele abre mão, literalmente, de poderes dele. É o que Paulo chamou de esvaziamento de Deus, kenosis. Paulo falou o seguinte, tenho em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Filipenses, está no livro de Filipenses. Porque ele, existindo em forma de Deus, não ficou agarrado ao fato de ser igual a Deus. Pelo contrário, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e vivendo em figura humana. E foi humilhando cada vez mais até a morte de cruz. Então, Cristo pega a onisciência dele e faz o seguinte, eu acho que eu dei esse exemplo aqui no passado, mas vou pedir licença à nossa audiência para dá-lo de novo. Vamos supor que... eu tô com o Caio aqui que está me acompanhando. Vamos supor que o Caio... Eu esqueci o nome, tem uma doença disso, eu não esqueci o nome dela. Se alguém procurar no Google aí, pessoas que não andam em automóveis. Tem uma doença que a pessoa não anda. Ela entra no automóvel, ela começa a passar mal, ela sua frio, ela fica mal, ela desmaia. Uma fobia tremenda. Vamos supor que o Caio seja cometido por essa doença. Ele não entra. Mas, todos os dias, eu tenho que ir com ele para a escola, porque ele precisa conversar comigo. E eu tenho um Porsche. 0 quilômetro. Aí você me vê lá no NASP subindo com o Caio andando a pé. Você pergunta assim, Rodrigo, cadê aquele Porsche, cara, que você foi com ele lá no primo? Eu falo assim, tá na garagem. Cara, mas você tá andando nesse sol quente aqui com o Porsche na garagem? Estou. Por quê? Porque o Caio não entra dentro de carro e ele precisa muito de ter essa conversa comigo. O único jeito que eu tinha de andar com ele e conversar com ele é se eu vier a pé. Ah, mas isso não é justo. Para quem tem um carro daquele, não é justo você deixar o carro na garagem para andar a pé. Não é justo, porque se eu valorizo a ele, eu abro mão de andar com o meu carro para que ele possa conversar numa boa comigo, já que dentro do carro não tem como. Eu não perdi o carro. Eu não deixei de ser proprietário de um carro. Mas eu também não estou fingindo que estou andando. Eu estou de fato andando a pé, mesmo sendo dono de um Porsche. Então Deus, para se relacionar com as suas criaturas, o que ele faz com a onisciência? Para que o relacionamento seja sincero. Que não seja apenas um pretender. Deus pega a onisciência dele, põe na garagem. E a partir do momento que ele põe a onisciência na garagem, ele tem a condição de fazer uma pergunta honesta. Onde é que você estava? E sofrer conosco. Não foi de uma chamada, tipo... Foi uma dor, foi uma chamada, mas foi uma chamada de dor. Por que você fez isso comigo? Quem já foi traído sabe o que é isso? Sabe assim, por que você fez isso comigo? Por que você fez isso com você mesmo? Sabe aquela mãe que quando o filho é preso pela polícia porque estava traficando drogas e ela chega do serviço, de vez em quando esses jornais mostram isso, né? E ela chega lá com o Geroflex no bairro, que é a senhorinha simples, com a bolsinha assim do lado, e fala que o filho dela tá preso, ela vai lá no caburão, já vi essa cena algumas vezes em TV, ela fala assim, por que você tá fazendo isso com sua mãe? Ela pega a bolsa, começa a bater nele, se olhar pelo sentido físico, ela está batendo nele, cometendo uma violência. Mas nenhum policial chega e tira ela dali. Ela é mãe. Ela é mãe. Então a dor de Deus... Eu tenho um autor chamado Pannenberg, Wolfgang Pannenberg, um alemão, que ele fala o Deus que sofre, o Deus que sente.
É diferente do Deus que não sente nada de Santo Tomás de Aquino. Esse aqui ele sofre, ele sente, ele fala: Adão, por que você fez isso, Adão? Aí eu concordo com você que a linguagem bíblica precisa ser interpretada, que a gente lê Deus falando assim: Adão, onde estás? A gente imagina aquela voz de frequência modulada, aquela voz de Morgan Freeman, né? Adão, onde estás? Quem lhe fez saber que estavas nu? Não. Deus foi como aquela mãe pegando o filho no caburão. Por que você está fazendo isso com sua mãe? Eu trabalho, eu estou fazendo tudo por você. Ele sofre. E olha que interessante, tem um ponto que a gente não pode perder para entender melhor esse quadro. Lembra que eu falei que serpente astuta é Eirom? Quando fala que Adão e Eva agora se sentiram nus, está Eirumim. Antes eles eram Arumim. Agora é Eirumim. A palavra parece a mesma em hebraico, mas é diferente. Agora eles se tornaram à semelhança da serpente. E quando Adão e Eva se sentiram nus, melhor, pelados, para dar mais ênfase ao sentido hebraico, a primeira coisa que eles fizeram foi tecer folhas de figueira e fazer uma tanga para ele e uma tanga para ela. Quando Adão chegou no jardim na virada do dia, eles não estavam pelados. Eles estavam com as roupas de figueira. Mas ainda assim não resolveu, porque Deus perguntou assim: por que você fugiu? Porque a gente estava nu. Mas vem cá, vocês não estavam nus, vocês estavam com folhas de figueira. Aí a Bíblia fala que Deus os vestiu com pele de animal. Por que Deus os vestiu com pele de animal se eles já estavam vestidos de folha de figueira? A folha de figueira representa a justiça humana, a vontade humana de resolver um problema que só Deus pode resolver. Sabe aquela promessa de início de ano que você nunca passa de fevereiro e não cumpre? Uhum. Deus somente que pode me salvar. O ser humano não pode se salvar. O ser humano não pode resolver o problema. E eu também não acredito que Deus ia criar uma pele morta. Tem um autor judeu, nossa, fugiu aqui agora, daqui a pouco eu lembro. É um grande comentarista judeu, Rashi. O Rashi diz que certamente ali foi realizado o primeiro sacrifício da humanidade. E eu concordo. Matou um cordeiro. Matou um cordeiro e vestiu Adão e Eva com a pele desse cordeiro. Eles nunca tinham presenciado a morte. Aquele cordeiro foi morto no dia que eles comeram do fruto, no lugar deles. Porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Eles comeram e não morreram, mas um cordeiro foi morto. E esse cordeiro que foi morto, agora eu já estou saindo da Bíblia e vou fazer uma análise minha, tá? Passiva de erro. Eu imagino que das duas uma, ou o próprio Deus matou o cordeiro, ou segundo Rashi, Deus incumbiu Adão de ser o sacerdote. Porque depois quem vai fazer sacrifícios é a humanidade. Vai lá, pega isso aqui, ó. Pega esse animal aqui, passa aqui. Eles não sabiam o que era morte. E quando Adão passou a faca, e eu já vi sacrifício de cordeiro em ritual muçulmano na Jordânia. É a pior coisa que tem. Grita muito. Ele não grita. Cordeiro não grita? Ele não grita. É diferente do porco? Não grita, mas ele chora. Mas ele chora, é uma coisa... Nossa, gente, é horrível. Um dia que a gente estiver junto, a Laura tem no celular dela as filmagens, porque eu não tenho coragem de ter. A Laura foi mais forte do que eu para isso. Rapaz, matar um cachorrinho, por dantesco que seja, não é tão ruim como ver matando. O bichinho fica assim, e os outros veem que vão ser os próximos, que eles fazem uma matança coletiva, e o cara chega assim, e alguns não morrem na hora, né? Ele fica assim agonizando ainda, e olhando para o camarada com uma carinha assim: por que você está fazendo isso comigo? Adão deve ter ficado assim: o que é isso? Sim. E Deus falou assim: eu vou perdoar vocês, mas para eu perdoar vocês, alguém vai ter que pagar o preço.